Você viu a enxurrada de mensagens dizendo que Arlindo Cruz havia morrido? Pois é, hoje a gente vai expor como mais uma vez a máquina da desinformação tentou decretar o fim de um dos maiores nomes do samba, e como Arlindinho, o filho, quebrou o silêncio com uma publicação forte, segurando a mão do pai no hospital e mandando um recado direto: seguimos na luta. O vídeo de hoje vai revelar os bastidores dessa resposta, a indignação de Babi Cruz ao afirmar que pela conta que vocês fazem, ele já teria morrido 100 vezes, a cronologia das fake news que se repetem desde 2017, a caça por cliques de páginas que lucram com tragédia, os prints fora de contexto, os amigos da família que nunca existiram e até as fontes, que juram ter acesso a boletins médicos que ninguém autorizou. Vamos falar também do impacto psicológico dessa novela macabra, do papel de Flora, irmã de Arlindinho, na blindagem da verdade, e do motivo pelo qual a família decidiu tomar para si o protagonismo das comunicações para conter o caos informacional. Então já se inscreve no canal e deixa o like agora, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, combate a desinformação e precisa ser recomendado para mais gente. Sem isso, o algoritmo simplesmente enterra o vídeo. Se você puder apoiar ainda mais, considere mandar um super thanks. Isso ajuda o canal a continuar investigando, organizando fatos e trazendo tudo com responsabilidade. Não pode? Sem problema. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história. Seu comentário também empurra o vídeo para cima e quebra o ciclo de mentira que vive ganhando audiência. Fica até o final, porque a última revelação vai te deixar impactado e pode mudar completamente a forma como você enxerga essa guerra silenciosa entre verdade, dor e monetização do sofrimento. O rompimento do silêncio familiar por parte de Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, aconteceu em um momento delicado, quando a família do sambista se viu abalada por uma enxurrada de boatos e fake news que circularam nas redes sociais e em alguns portais não confiáveis. Essas notícias falsas, que chegaram a afirmar a morte do cantor, tocaram profundamente não apenas os fãs, mas principalmente os familiares, que desde 2017 convivem com a difícil realidade de ver um dos maiores nomes do samba brasileiro enfrentar sérias complicações de saúde. Arlindinho, que sempre se mostrou um filho dedicado e protetor, optou por não permanecer em silêncio diante da crueldade dessas informações e decidiu usar as redes sociais como um canal direto de esclarecimento e de expressão de amor ao pai, publicando mensagens emocionantes e fotos que desmentiam de forma clara e sensível os rumores que vinham sendo espalhados. Esse gesto de coragem foi não apenas uma resposta à desinformação, mas também uma forma de reforçar a luta diária da família pela recuperação e bem-estar de Arlindo Cruz. Arlindinho escolheu uma abordagem que mesclava firmeza e ternura, não caindo na armadilha de responder com agressividade, mas sim com a verdade e o carinho que sente pelo pai. Em uma das postagens mais marcantes, ele compartilhou uma imagem segurando a mão de Arlindo Cruz no hospital, acompanhada de uma legenda poderosa que dizia: "Obrigado por cada aperto de mão, seguimos na luta." Essa frase simples, mas carregada de emoção, simboliza não apenas a conexão profunda entre pai e filho, mas também a determinação da família em seguir firme, independentemente das dificuldades. A foto viralizou rapidamente e foi amplamente compartilhada por fãs e colegas do meio artístico, que fizeram questão de demonstrar solidariedade e respeito ao sambista e sua família. Esse momento foi um divisor de águas, pois mostrou que, mesmo diante de um cenário de desinformação, a transparência e o amor genuíno podem falar mais alto. A decisão de Arlindinho de se pronunciar também revelou a exaustão que a família sente ao lidar com boatos recorrentes sobre a saúde de Arlindo Cruz. Desde que o cantor sofreu um grave acidente vascular cerebral em 2017, que deixou sequelas severas, como dificuldades de locomoção e comunicação, surgiram inúmeras notícias falsas sobre sua morte, muitas vezes motivadas apenas por cliques e sensacionalismo. Esses episódios de fake news causam sofrimento não só à família, mas também aos amigos próximos e aos fãs que acompanham a trajetória de Arlindo. Em uma de suas declarações, Babi Cruz, esposa de Arlindo, desabafou dizendo que, se fosse pela quantidade de vezes que já inventaram a morte dele, ele teria morrido 100 vezes. Essa fala reflete a dor que as notícias falsas causam e o quanto é necessário combater essa cultura de disseminação irresponsável de informações. O silêncio da família, que por muito tempo preferiu lidar de forma reservada com as questões de saúde do artista, foi rompido de maneira natural, quase inevitável. Arlindinho percebeu que era preciso dar uma resposta não apenas aos boatos,
mas também aos fãs que genuinamente se preocupam com Arlindo Cruz e que, muitas vezes, ficam sem informações reais sobre seu estado de saúde. Ao se posicionar, ele assumiu a responsabilidade de ser uma voz de equilíbrio entre a privacidade que a família deseja preservar e o carinho do público que sempre acompanhou a carreira de Arlindo. Esse equilíbrio é delicado, pois envolve mostrar ao público que o sambista ainda está entre nós, lutando e sendo cuidado com todo o amor, mas sem expor de forma sensacionalista a intimidade da família. Outro ponto que merece destaque é a forma como Arlindinho usou as redes sociais para transformar um momento de dor em uma oportunidade de homenagear o pai. Cada mensagem, cada foto publicada, carregava não apenas o objetivo de desmentir rumores, mas também de reforçar o legado e a importância de Arlindo Cruz para a música brasileira. Arlindinho, que também é músico e segue os passos do pai no mundo do samba, aproveitou para expressar sua gratidão e amor, mostrando ao público que, apesar das dificuldades, a família continua unida e esperançosa. Essa postura fortaleceu ainda mais a imagem de Arlindinho como um filho presente e amoroso, capaz de enfrentar as adversidades com maturidade e sensibilidade. É importante entender que a repercussão desse episódio vai além do desmentido de uma fake news. Ele abriu um espaço de reflexão sobre como a sociedade lida com figuras públicas em momentos de fragilidade. A ânsia por notícias rápidas muitas vezes ultrapassa os limites do respeito e da empatia. A decisão de Arlindinho de falar foi também uma forma de educar o público, mostrando que por trás de cada celebridade existe uma família que sofre, que sente medo e que precisa de apoio e não de boatos. Ao falar, ele trouxe uma mensagem de humanidade, convidando todos a olharem para Arlindo Cruz não apenas como o grande sambista, mas como um ser humano que está travando uma batalha pela vida. A homenagem pública feita por Arlindinho ao seu pai, Arlindo Cruz, com a frase "Obrigado por cada aperto de mão. Seguimos na luta", acompanhada de uma foto em que ele segura a mão do sambista no hospital, é um daqueles gestos que falam por si, dispensando grandes explicações, mas que ao mesmo tempo carregam uma profundidade emocional difícil de descrever. Essa imagem, publicada em suas redes sociais, se transformou em um símbolo de resistência, amor e gratidão, mostrando ao mundo a força do vínculo entre pai e filho e a maneira como a família vem enfrentando as adversidades desde que Arlindo Cruz sofreu um acidente vascular cerebral em 2017. Para muitos fãs e admiradores, aquela foto não foi apenas uma atualização sobre o estado de saúde do artista, mas um verdadeiro manifesto de amor incondicional, uma prova de que, mesmo diante de circunstâncias extremamente desafiadoras, o afeto e a união podem ser forças capazes de manter viva a esperança. A escolha de Arlindinho de compartilhar aquela foto em um momento de dor e incerteza não foi algo feito ao acaso. Ele sabia que a imagem tocaria os corações não só dos fãs do samba, mas de qualquer pessoa que conhece a dor de ver um ente querido lutar por sua saúde. Ao segurar a mão de Arlindo Cruz, o gesto de Arlindinho simbolizou algo muito maior do que a relação entre pai e filho. Foi a representação de um ciclo de amor e cuidado que agora se inverteu. Durante anos, foi Arlindo Cruz quem guiou Arlindinho, não apenas na música, mas também na vida, oferecendo conselhos, apoio e carinho. Agora, é o filho quem se coloca como pilar, segurando firme a mão do pai, como quem diz silenciosamente: "Estou aqui por você, como você sempre esteve por mim." A frase "Obrigado por cada aperto de mão. Seguimos na luta" reforça ainda mais essa simbologia. Os apertos de mão, que podem parecer um detalhe, na verdade são um dos poucos gestos que Arlindo Cruz ainda consegue oferecer com autonomia, devido às sequelas do AVC. Para a família, cada vez que ele aperta a mão de alguém é um sinal de que ele está presente, consciente, lutando e se comunicando de alguma forma, mesmo sem a fala fluida de antes. É um gesto que carrega força, como se fosse um código entre eles. Ao agradecer publicamente por esses apertos de mão, Arlindinho está agradecendo pela presença, pela resistência e pela luta que o pai continua travando diariamente, mesmo após anos de tratamento e reabilitação. O impacto dessa homenagem foi imenso nas redes sociais. Milhares de pessoas comentaram, curtiram e compartilharam a postagem, enviando mensagens de apoio e amor à família Cruz. Famosos, amigos próximos e admiradores anônimos se uniram em uma corrente de solidariedade, mostrando que Arlindo Cruz, mesmo afastado dos palcos, ainda mantém uma conexão profunda com o público. A foto e a legenda foram vistas como uma resposta silenciosa, mas extremamente poderosa, aos boatos e fake news que circulavam sobre a suposta morte do sambista.
Em vez de um desmentido frio ou uma declaração agressiva, Arlindinho optou por transmitir a verdade através do amor e da ternura. Ele mostrou, com uma única imagem, que Arlindo está vivo, está lutando e que a família segue firme ao seu lado. É interessante notar como gestos simples, quando carregados de emoção genuína, ganham uma força quase poética. A imagem da mão de Arlindo Cruz sendo segurada pela de seu filho evoca sentimentos universais como cuidado, proteção e continuidade. É como se aquele momento resumisse não apenas a relação deles, mas também a história do samba, que sempre foi passado de geração em geração, de mãos dadas, literalmente. Arlindinho, que cresceu cercado pela música e pelos amigos sambistas de seu pai, agora segura aquela mão com um misto de amor e responsabilidade, sabendo que carrega o peso de dar continuidade ao legado de um dos maiores nomes do samba brasileiro. Além do simbolismo familiar, essa homenagem pública também teve um forte componente de resistência cultural. Arlindo Cruz não é apenas um pai, mas um ícone da música, um compositor e intérprete que deixou sua marca em gerações de sambistas. Ver um artista desse calibre debilitado e lutando pela vida é doloroso não apenas para os familiares, mas para todo um país que aprendeu a cantar suas músicas. Ao compartilhar a foto, Arlindinho também fez questão de mostrar que o legado do pai está vivo, pulsante, e que a luta dele pela vida é, de certa forma, também uma luta pela preservação da cultura popular. A frase "seguimos na luta" vai muito além de um contexto familiar. Ela se conecta com a resistência do samba, um gênero musical que sempre precisou lutar por espaço, reconhecimento e valorização. Outro aspecto que torna essa homenagem tão marcante é a vulnerabilidade exposta. Nem sempre é fácil mostrar ao público momentos de fragilidade, ainda mais quando se trata de uma figura pública como Arlindo Cruz. Muitas famílias preferem resguardar esses momentos, mantendo-os apenas no âmbito privado. No entanto, Arlindinho decidiu abrir uma janela para a realidade que eles vivem, não para causar pena, mas para compartilhar a força que brota mesmo nas situações mais difíceis. Essa escolha foi vista com muito respeito, pois trouxe humanidade à imagem de um artista que, por muitos anos, foi visto apenas em seu esplendor nos palcos. A homenagem também provocou reflexões sobre a importância de expressar amor em vida. Quantas vezes deixamos de dizer obrigado a quem amamos, esperando uma ocasião especial para demonstrar gratidão? Arlindinho mostrou que qualquer momento pode ser a hora certa para agradecer e reforçar laços. Seu gesto foi um lembrete de que, mesmo quando alguém está debilitado, cada pequena interação pode ter um significado profundo. O aperto de mão de Arlindo, por exemplo, pode ser pequeno e breve, mas carrega uma história de vida, de lutas e de conquistas que não podem ser apagadas. A disseminação de fake news sobre a morte de Arlindo Cruz escancarou uma ferida emocional que a família já vinha tentando cicatrizar há anos, e é nesse contexto que a frase de Babi Cruz, "se fosse pela conta que vocês fazem, ele já teria morrido 100 vezes", dita em desabafo ao portal Terra, ganha um peso simbólico enorme, porque traduz em palavras o esgotamento, a revolta e a dor acumulada de quem precisa, repetidas vezes, desmentir boatos cruéis enquanto cuida, com toda a delicadeza possível, de alguém que ama. Cada notícia falsa que explode nas redes, cada notificação que chega no celular de amigos, parentes e fãs com o meu sentimentos precipitado, reabre lutos que nunca deveriam ter sido iniciados, convoca novamente a família a uma postura pública de esclarecimento e coloca todos num ciclo de estresse, medo e exposição que mina a saúde mental, suga energia e, em muitos casos, atrapalha a rotina de cuidados médicos, porque tudo o que deveria ser foco, exames, terapias, evoluções pequenas porém significativas, passa a disputar espaço com a necessidade urgente de corrigir a mentira antes que ela ganhe ainda mais tração. É um tipo de violência psicológica silenciosa, normalizada pela dinâmica acelerada das plataformas, que transformam em tendência o que, para os íntimos, é um abalo sísmico, e que força pessoas como Babi, Arlindinho e os demais familiares a viverem em estado de alerta, prontos para publicar notas, vídeos, fotos, qualquer prova de vida que aplaque a ansiedade coletiva, mas que, paradoxalmente, invada ainda mais a privacidade de quem gostaria de viver o processo de cuidado longe dos olhares apressados e julgadores. Emocionalmente, a repetição desse script produz um desgaste que pode se manifestar em sintomas de ansiedade, insônia, irritabilidade, sensação de impotência, choro fácil e até um certo adormecimento afetivo, uma espécie de anestesia emocional como mecanismo de defesa, porque ninguém consegue, sem consequências,
Vivenciar tantas vezes a dramatização da morte de um ente querido, e essa dor narrativa acaba por contaminar tudo, inclusive a percepção de segurança nas redes sociais, que deixam de ser um espaço para homenagear, agradecer o carinho do público, atualizar de maneira serena o estado de saúde, e passam a ser um campo de batalha onde cada palavra precisa ser medida. Cada silêncio é interpretado como confirmação de algo, cada foto vira munição para especulações. O impacto não fica restrito ao núcleo familiar, ele atinge amigos, colegas de profissão, parceiros de longa data, que também precisam explicar que aquilo não é verdade, que a informação é falsa, que a família está sofrendo, e esse movimento coletivo de desmentido gera uma exaustão social, uma fadiga de empatia, porque até os fãs mais bem-intencionados se veem presos entre a vontade de apoiar e o medo de estar repassando algo que fere. E nessa confusão o algoritmo segue recompensando a mentira por sua capacidade de gerar engajamento, enquanto a verdade, mais lenta, mais cuidadosa, mais humana, luta para recuperar o espaço perdido. Quando Babi diz que, pela conta que fazem, Arlindo já teria morrido 100 vezes, ela também denuncia como a morte simbólica de figuras públicas virou moeda de troca por cliques, views e relevância oportunista, mostrando o quanto o ambiente informacional brasileiro, e global, adoeceu ao naturalizar o espetáculo da tragédia como forma de monetização. É cruel, mas real, cada vez que surge uma fake news desse tipo, alguém ganha atenção, audiência e, em última instância, dinheiro, enquanto a família paga a conta emocional, e é por isso que o desgaste se torna cumulativo, uma espécie de trauma repetido que treina o corpo e a mente para ficarem sempre em prontidão, esperando o próximo boato, a próxima manchete fora de contexto, a próxima mensagem alarmista que um desconhecido manda em tom de urgência. No cotidiano, isso significa reorganizar horários, interromper refeições, ser acordado de madrugada, pausar reuniões médicas importantes para preparar comunicados, revisar palavras, decidir o que expor e o que não expor, lidar com a culpa por não conseguir responder a todo mundo, carregar o peso de decepcionar fãs que queriam saber mais e, acima de tudo, enfrentar a dificuldade de se permitir viver o luto real, o medo real, a dor real, sem os holofotes, porque a presença constante da mentira impede a família de processar o sofrimento no seu próprio tempo. A indignação de Babi também toca num ponto sensível que é a desumanização do artista doente, visto muitas vezes como notícia antes de ser pessoa, um personagem público sobre o qual se pode falar qualquer coisa, como se não existissem vínculos, histórias, afetos, vidas que orbitam aquele corpo. A família de Arlindo tem, desde 2017, sustentado uma rotina que inclui reabilitação, cuidados intensivos, presença constante, e isso, por si, já é emocionalmente exigente, e quando se soma a isso a avalanche de rumores sobre morte, cada progresso conquistado com dificuldade parece ser violentado por um título sensacionalista, como se o esforço diário, o amor traduzido em pequenas vitórias, o beijo, o afago, o olhar que reconhece, o aperto de mão que responde, tudo isso jamais fosse suficiente para deter a fome de tragédia que se espalha no ambiente digital, emocionalmente. A família precisa desenvolver estratégias para se proteger, que podem passar por delegar comunicações a um único porta-voz, por estabelecer horários específicos para atualizações. O estado de saúde de Arlindo Cruz, internado desde abril por conta de uma pneumonia e vivendo desde 2017 com sequelas neurológicas graves que incluem paralisação importante, dependência de sonda do tipo GTT para alimentação e de traqueostomia para manutenção da via aérea, é descrito pela família como estável, sem evolução clínica significativa, e essa palavra, estável, que para muitos soa como alívio, para quem convive diariamente com a complexidade do cuidado prolongado significa, antes de tudo, um ponto de equilíbrio frágil, conquistado a muito custo, que precisa ser preservado com atenção constante, decisões médicas criteriosas e um aparato emocional e logístico que poucas pessoas fora desse universo conseguem dimensionar, porque a estabilidade, nesse contexto, não é sinônimo de melhora, mas de controle, controle da dor, do desconforto respiratório, do risco de infecções, do manejo de secreções, do ajuste fino de medicações, do monitoramento contínuo de sinais vitais, da prevenção de úlceras por pressão e de complicações silenciosas que podem surgir a qualquer momento em pacientes crônicos com elevada vulnerabilidade. Quando a família diz que não há evolução significativa,
ela está reconhecendo com honestidade que as sequelas deixadas pelo AVC de 2017 continuam presentes e que a batalha diária é por qualidade de vida, por dignidade, por pequenos sinais de resposta que, aos olhos de quem ama, valem como vitórias preciosas, como um olhar mais atento, um aperto de mão, uma expressão facial que indica conforto depois de um procedimento. E é nessa delicadeza do cotidiano hospitalar e domiciliar que se inscreve a rotina de Arlindo, um artista cuja potência de vida agora se manifesta em silenciosos progressos e na persistência de uma presença que resiste ao tempo, às internações, às pneumonias recorrentes que são tão comuns em pacientes com traqueostomia, e à pressão emocional de lidar com boatos, especulações e expectativas públicas que teimam em transformar a saúde em espetáculo. A pneumonia, que o levou à internação mais recente, é um quadro que demanda cuidado extremo, principalmente em quem possui traqueostomia e limitações neurológicas, porque o acúmulo de secreções, a necessidade de aspiração frequente, o risco de colonização bacteriana resistente e a fragilidade do sistema imunológico tornam o tratamento um jogo de xadrez entre antibióticos bem escolhidos, fisioterapia respiratória rigorosa, higiene bronquíaca diária, posicionamento no leito para melhorar a ventilação, controle da hidratação e acompanhamento laboratorial próximo. E tudo isso precisa ser orquestrado por uma equipe multiprofissional que conhece a história de Arlindo em profundidade, respeita seus limites e entende que cada intervenção deve ser pesada com cuidado para não causar mais dano do que benefício. A alimentação via sonda GTT, necessária porque o reflexo de deglutição está comprometido e há risco de aspiração, exige protocolos rígidos de administração de dietas, limpeza do dispositivo, supervisão do aporte calórico e proteico, observação de sinais de intolerância gastrointestinal, prevenção de vômitos e refluxos que poderiam agravar a condição respiratória e, por outro lado, garante que o corpo receba a energia mínima para sustentar a luta diária, evitando a desnutrição que poderia piorar a imunidade e dificultar ainda mais a cicatrização de qualquer processo infeccioso. A traqueostomia, por sua vez, é ao mesmo tempo ferramenta e desafio, pois abre uma via para que o ar passe de forma mais segura, facilita a aspiração de secreções e a ventilação quando necessário, mas também expõe o paciente a riscos típicos como o aumento de infecções respiratórias, necessidade de trocas periódicas da cânula, cuidado obsessivo com a pele ao redor do estômago para evitar lesões, e constante vigilância para que tampões, secreções espessas ou falhas no umidificador não comprometam a oxigenação. Nesse cenário, dizer que Arlindo está estável é afirmar que a equipe e a família conseguiram, por ora, um ponto de controle onde a pneumonia está sendo tratada, os parâmetros respiratórios estão sob vigilância, a hemodinâmica está equilibrada, os exames não apontam deterioração abrupta e os cuidados de suporte estão funcionando. Exatamente como uma casa que permanece de pé durante a tempestade porque foi reforçada em seus alicerces, mas que ainda está sob ventos fortes, exigindo atenção contínua, reparos frequentes e uma presença humana que a todo momento garanta que nada desmorone. Para a família, que desde 2017 reorganizou a vida para transformar a casa e o hospital em espaços de afeto e tratamento, a estabilidade também tem um componente emocional muito importante, pois permite respirar um pouco, retomar uma rotina de visitações controladas, alinhar expectativas, reforçar a rede de apoio, principalmente, proteger Arlindo da violência simbólica que vem de fora sempre que surgem boatos ou leituras apressadas do quadro clínico, e é por isso que eles insistem em comunicar com transparência, mas sem espetacularização, mantendo a linha de respeito à dignidade do artista, que não é o personagem da própria doença, mas um homem que está sendo cuidado com amor, tecnologia e ciência para viver com o máximo de conforto possível. Essa presença amorosa é parte do tratamento, porque o toque, a música que muitas vezes é levada ao ambiente hospitalar, a conversa ao pé do leito, a mão que aperta de volta, todos. Esses gestos ativam memórias, constroem um ambiente de segurança, reduzem o estresse fisiológico e emocional, e ajudam a atravessar os dias mais duros de procedimentos, aspirações, trocas de curativos e visitas inevitáveis à UTI quando necessário. E nesse sentido o legado artístico de Arlindo volta como recurso terapêutico, já que a musicoterapia, a audição de repertórios que marcaram sua carreira e sua história, se transformam em pontes de conexão que mantêm viva a chama do afeto, no plano técnico. O controle de uma pneumonia em paciente com traqueostomia e sequelas neurológicas envolve algoritmos clínicos bastante bem estabelecidos,
mas que precisam ser continuamente adaptados, porque a flora bacteriana pode mudar, a resposta aos antibióticos pode variar, a função renal precisa ser monitorada para ajuste de doses. A fisioterapia deve ser calibrada de acordo com a tolerância do paciente para evitar dessaturações ou fadiga respiratória, e todas essas decisões são tomadas em reuniões frequentes entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos quando há possibilidade de avaliar reflexos, além claro da família, que conhece sinais sutis de desconforto ou bem-estar que a equipe técnica muitas vezes não capta de primeira, e por isso a comunicação integrada é essencial para manter esse status de estabilidade tão precioso. A expressão sem evolução significativa, entretanto, não deve ser lida como desesperança, mas como realismo clínico. Por quê? Em quadros neurológicos crônicos de longa data, com grande comprometimento motor, o protagonismo familiar nas comunicações em torno da saúde de Arlindo Cruz se consolidou como um gesto consciente, estratégico e profundamente humano, no qual não apenas Arlindinho, mas também a mãe, Babi Cruz, e a irmã, Flora, assumiram a linha de frente para negar boatos, rebater fake news, sobretudo, pedir respeito, estabelecendo uma espécie de pacto público de transparência que, ao mesmo tempo em que informa, protege, acolhe e organiza a dor compartilhada com milhares de fãs. Ao observarmos como cada um deles se posiciona, percebemos que existe um fio de coerência que costura as falas, como se tivessem internalizado um protocolo afetivo-comunicacional que equilibra a necessidade de se pronunciar com o direito à privacidade. E essa coerência é talvez o elemento mais importante para estancar o fluxo de rumores, pois diminui as zonas de ambiguidade que costumam alimentar especulações, deixando claro que, quando algo relevante acontecer, a família falará, e falará unida. Sem contradições de tom ou de conteúdo, Babi, com sua voz de companheira de décadas, costuma ser quem verbaliza de forma mais firme a indignação diante das notícias falsas, pedindo empatia, lembrando que por trás do ícone do samba existe um homem, existe um pai, existe uma família e existe um cotidiano de cuidados exaustivo, o que confere às suas palavras um peso de autoridade moral, de alguém que, além de todo o sofrimento, ainda precisa ensinar o básico, que não se publica a morte de alguém, sem confirmação, que não se especula sobre quadros clínicos complexos para ganhar cliques, que não se mede o valor de uma vida pela audiência que ela pode render. Arlindinho, por sua vez, costuma traduzir essa mesma firmeza em amor público, em homenagens que desmentem boatos pelo avesso, isto é, não pela guerra frontal com quem espalha a mentira, mas pela escolha de evidenciar a vida que segue, o toque que responde, a mão que aperta, a presença que resiste, e nessa opção estética e ética ele consolida uma narrativa de resistência que contagia o público e canaliza a energia coletiva para o apoio, não para o sensacionalismo. Flora, muitas vezes menos falada, aparece como peça essencial desse tripé, porque ao se posicionar confirma o alinhamento familiar, reforça as informações compartilhadas e dá um contorno geracional à defesa da dignidade de Arlindo, mostrando que os filhos compreenderam a responsabilidade de serem guardiões do legado do pai e do bem-estar emocional de sua mãe, no momento em que o papel de cada um é fundamental para que a comunicação funcione como contenção e acolhimento ao mesmo tempo. O jornal O Dia, ao destacar essa coerência, aponta indiretamente para uma maturidade comunicacional rara em famílias de figuras públicas em crise, pois em vez de se contradizerem, de agirem de forma impulsiva, ou de exporem além do necessário, eles escolhem uma cadência, informam quando precisam, silenciam quando o silêncio é cuidado, respondem quando a mentira ameaça. Virar verdade para quem lê apenas manchetes, pedem respeito quando o limite ético é ultrapassado, e agradecem quando a corrente de solidariedade prevalece, o que cria uma relação de confiança com o público, que passa a reconhecer nos perfis oficiais daqueles três, mãe, filho e filha, as fontes primárias para saber o que de fato está acontecendo. Essa confiança é preciosa, porque diminui a ansiedade coletiva, reduz o espaço para impostores que tentam se passar por amigos da família a fim de emplacar versões fantasiosas e, principalmente, liberta a família de responder a cada nova fagulha de desinformação, uma vez que a audiência, mais treinada, passa a esperar a fala oficial ou a desconfiar daquilo que não venha chancelado por eles. Há ainda um elemento profundamente pedagógico nesse protagonismo. Ao se posicionarem, Babi, Arlindinho e Flora acabam educando o público sobre saúde, sobre limites de prognósticos, sobre o significado de estabilidade clínica, sobre a diferença entre
esperança realista e promessa enganosa, contribuindo para que mais pessoas entendam a complexidade do cuidado prolongado de alguém com sequelas neurológicas severas e com necessidade de suporte contínuo, o que, por tabela, ajuda outras famílias em situações parecidas a se reconhecerem, a perceberem que não estão sozinhas e que há dignidade e amor em cada pequena vitória diária. Do ponto de vista da gestão de crises, o modo como eles se revezam e se complementam forma um ecossistema comunicacional saudável, onde o calor do afeto não inviabiliza a clareza da informação e a contundência necessária para condenar fake news não se transforma em hostilidade generalizada contra o público, mantendo assim a porta aberta para que fãs, imprensa responsável e comunidade artística possam continuar enviando apoio, orações, boas energias e lembranças carinhosas da obra de Arlindo, que alimentam a família de sentido e fortalecem a rede de suporte emocional. O protagonismo, nesse caso, também é autoproteção, porque diante da repetição de boatos e da insistência de parte da mídia em monetizar tragédias, assumir a narrativa é a única forma de não deixar que a história do artista seja escrita sem sua família. É a única maneira de impedir que a morte simbólica seja decretada por terceiros 100 vezes, como disse Babi. E é por isso que cada pronunciamento é pensado como um gesto de amor e de guarda, um escudo que se ergue em nome da dignidade. A coerência, porém, não é construída de graça. Exige conversas internas, alinhamentos de tom, decisões sobre o que expor e o que blindar, cansa, demanda tempo e energia de pessoas que já estão emocionalmente drenadas pelo trabalho diário de cuidado, e justamente por isso merece ser reconhecida como parte do esforço terapêutico maior, porque a paz informacional que conseguem construir, mesmo que parcial, devolve à rotina aquilo que a fake news tenta roubar, o tempo do cuidado, o silêncio da intimidade, a possibilidade de celebrar pequenos avanços sem que cada palavra seja disputada por especuladores. Nesse sentido, o público que ama Arlindo pode colaborar com esse protagonismo responsável ao exercer um consumo crítico de informações.